Olá, nono ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 1 com o professor Humberto. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre sistema de equações, tá? Vocês já visitaram esse conteúdo, sistema de equações, nas séries anteriores, mas vocês só viram o chamado sistema de equações do primeiro grau. Nós vamos estudar aqui, hoje, nessa aula, o sistema de equações do segundo grau, tá bom? Mas para resolver sistemas de equações do segundo grau, eu vou precisar relembrar para vocês conhecimentos de dois métodos de resolução de sistemas, chamados métodos da substituição, tá certo? E métodos da adição, tá bom? A substituição e a adição ou subtração geralmente são suficientes para a gente resolver sistemas, seja ele do primeiro grau ou seja ele do segundo grau, tá? O que é um sistema de equações do segundo grau? Aqui, por exemplo, eu tenho x mais y igual a 2 e 4xy igual a 3. Esse termo aqui, 4xy, tá? Ele é um monômio do segundo grau, né? Como é que a gente determina o grau de um monômio, professor? Nesse caso, como tem duas variáveis, x e y, a gente soma os expoentes, tá certo? Então a gente diz que esse termo é do segundo grau, tá? Eu vou deixar esse sistema aqui para a gente fazer a resolução dele. Lembrando que a ideia aqui é mais ou menos o seguinte: estou procurando dois números que somados deem 2, tá certo? Professor, muito fácil. 1 e 1, 2 e menos 1, 2 e 0, 3 e menos 1, tá? 2 e 1 não, que é 3, né? Lembrando que eu posso usar aqui também como solução números negativos, números fracionários. Aí a coisa muda de ideia. 4 vezes o x vezes o y dá 3. É esquisito, né? Como é que eu vou pegar o x, multiplicar por y, por 4 e no final o resultado dá 3? Como eu falei para vocês, é porque entra aqui também números na forma de fração. Então isso pode levar a multiplicação a valores menores, tá? Então, nós temos aqui o sistema x mais y igual a 2 e 4xy igual a 3. Vou chamar a primeira equação de equação 1 e vou chamar a segunda equação de equação 2, tá certo? Na equação 1, x mais y igual a 2, eu vou fazer o seguinte: eu vou isolar um dos valores, ou x ou o y, tá certo? Vou isolar, nesse caso, o y. O que se chama isolar significa deixar somente essa variável no primeiro membro e passar o resto para o segundo membro. No caso aqui, eu vou passar o x para o segundo membro. Como ele está positivo, ele vai passar negativo. Então, nós temos y igual a 2 menos x. Vou para a equação 2, que é 4xy igual a 3. E onde tem y, eu vou substituir por 2 menos x. Por isso, esse método é chamado de método da substituição, tá? Onde tem y, vou substituir por 2 menos x. Então, vai ficar 4, que multiplica x, que multiplica y, que agora é 2 menos x, é igual a 3. Esse 4x tanto vai multiplicar o 2 como vai multiplicar o menos x. 4x vezes 2 dá 8x. 4x vezes menos x dá 4x ao quadrado, porque x vezes x dá x ao quadrado, igual a 3. Tá bom? Como o meu termo ao quadrado aqui está negativo, vou multiplicar a equação por menos 1. Para quê, professor? Só para mudar os sinais. Só para o A ficar positivo e a equação ficar mais fácil de resolver, tá? Esse 4x ao quadrado que está negativo fica positivo. O 8x que está positivo fica negativo. E o detalhe, ó, esse 3 que está positivo no segundo membro
Quando ele vier para o primeiro, ele vem negativo. Mas como eu estou multiplicando por menos 1, ele também vai mudar de sinal. Ele acaba ficando positivo. Então, 4x² menos 8x mais 3 igual a 0. Vocês já reconhecem isso aqui, a gente já está trabalhando isso aqui demais, que é a chamada equação do segundo grau, tá? Onde o valor de A é 4, o valor de B é menos 8 e o valor de C é 3. Para resolver, nós vamos aplicar a fórmula de Bhaskara, onde a primeira parte da fórmula de Bhaskara é exatamente calcular o valor do discriminante, o valor de delta. B² menos 4 vezes A vezes C. O valor de B é menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes A, que vale 4, vezes C, que vale 3. É só observar aqui. Ó. Menos 8 ao quadrado dá 64, menos 4 vezes 4 dá 16, 16 vezes 3, 48. 64 menos 48 dá 16. Então, nosso discriminante vale 16. A segunda parte da fórmula de Bhaskara é x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2a. Onde tem b, eu vou substituir por menos 8. Então, vai ficar menos 8. Vai ficar dois sinais negativos. Multiplicando esses dois sinais negativos, o resultado vai ficar positivo. Tá bom? Já adiantando aqui a multiplicação dos sinais. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, que nesse caso vale 16, dividido por 2 vezes a, que vale 4. Para o x1, eu vou usar o sinal positivo. 8 mais a raiz quadrada de 16 é 4, dividido por 8. E para o x2, o sinal negativo. 8 menos a raiz quadrada de 16, que vale 4, dividido por 8. 8 mais 4 dá 12. 12 não dá para dividir por 8, mas dá para simplificar. 12 por 4 dá 3 e 8 por 4 dá 2. 8 menos 4 dá 4. 4 não dá para dividir por 8, mas dá para simplificar. 4 por 4 dá 1 e 8 por 4 dá 2. Notem que nós temos dois valores para x. Um x que vale 3 meios e um x que vale 1 meio. Se o nosso sistema é composto de duas variáveis, um é x e outra é y. Se temos dois valores para x, significa dizer que nós vamos ter dois valores para y, tá? E quais são esses valores de y, certo? Para descobrir os valores de y, eu tenho duas maneiras. Ou eu substituo na primeira equação, ou eu substituo na segunda equação, tá? Eu optei aqui em substituir na segunda equação, mas tanto faz, a equação que vocês vão substituir vai dar a mesma resposta. A segunda equação é 4xy igual a 3. O primeiro valor de x foi 3 meios. Então, onde tem x, eu vou substituir por 3 meios. Vai ficar 4 vezes x, que é 3 meios, vezes y igual a 3. Como é que a gente resolve isso aqui, professor? 4 vezes 3 dá 12. 12 dividido por 2 dá 6. Repetindo. 4 vezes 3 dá 12. 12 dividido por 2 dá 6. Então, 6y é igual a 3. O 6 que está multiplicando passa dividindo. 3 não dá para dividir por 6, mas dá para simplificar. 3 por 3 dá 1 e 6 por 3 dá 2. Então, quando x for igual a 3 meios, o y vale 1 meio. Nós acabamos de formar aí o que a gente chama de conjunto solução, primeiro conjunto solução desse sistema. Quando x for igual a 3 meios, o y é igual a 1 meio. Está aqui o primeiro conjunto de solução. Ó. 3 meios e 1 meio. Tá? Quando x for igual a 1 meio, substituindo x por 1 meio, dá 4 vezes 1 meio, vezes y igual a 3. 4 vezes 1 dá 4, dividido por 2 dá 2. O 2 que está multiplicando passa dividindo, y é igual a 3 meios.
Então, quando x for igual a 1 meio, o y é igual a 3 meios. Montamos aqui o nosso segundo conjunto solução, tá? Quando x for igual a 1 meio, y é igual a 3 meios. Então, o conjunto de solução do nosso problema é 3 meios e 1 meio, e 1 meio e 3 meios. Tá bom? Vamos ao exemplo 2. No exemplo 2, eu tenho um sistema x² mais y² igual a 20 e x mais y igual a 6. Nós temos termos aqui elevados ao quadrado, né? Então, isso aqui é um sistema de equações do segundo grau, tá bom? O que é que eu vou fazer? Nesse caso, eu vou pegar essa segunda equação, x mais y igual a 6, e vou isolar. Posso isolar o x ou posso isolar o y, tanto faz. Nesse caso, eu vou isolar o x, tá certo? Vou pegar o y e vou passar para o segundo membro. Esse y passa negativo, tá? X igual a 6 menos y. Substituindo o valor de x nessa equaçãozinha aqui, nós vamos ter o seguinte, ó. x² mais y² é igual a 20. O x vale 6 menos y ao quadrado, mais y² é igual a 20. 6 menos y², turma, é o 6 menos y se multiplicando duas vezes. Ou então um produto notável que vocês estudaram ano passado, chamado quadrado da diferença de dois termos, tá? Nós vamos ainda relembrar isso aqui no nono ano. Quadrado do primeiro termo, 6², menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. O primeiro é 6 e o segundo é y. Mais o quadrado do segundo termo, mais y ao quadrado. Mais esse y ao quadrado aqui, igual a 20, tá? 6² dá 36, menos 2 vezes 6, 12, vezes y, 12y, mais y² mais y², menos 20 igual a 0. Resolvendo os termos semelhantes, 36 menos 20 dá 16, menos 12y não tem semelhante, e y² mais y² dá 2y², igual a 0. Organizando essa equaçãozinha aqui, 2y² menos 12y mais 16 igual a 0. E aqui um detalhe, né? Para resolver, para simplificar a nossa resolução, como os três termos são pares, os três coeficientes são pares, então eu posso dividir por 2. Isso não vai fazer diferença nenhuma nas raízes, tá? Então, 2 dividido por 2 dá 1, y². Menos 12 dividido por 2 dá menos 6. E 16 dividido por 2 dá 8. Essa é a equação que a gente vai trabalhar. y² menos 6y mais 8 igual a 0. O A é 1, o B é menos 6 e o C vale 8. De novo, uma equação do segundo grau em y, nesse caso, tá? Então, a gente vai calcular primeiro o valor do discriminante, que é b² menos 4ac. O valor de b é menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes a, que vale 1, vezes c, que vale 8. Menos 6 ao quadrado dá 36, menos 4 vezes 1, 4, vezes 8, 32. 36 menos 32 dá 4. Como a nossa equação está em y, a gente vai calcular o valor de y, né, na segunda parte, na fórmula de Bhaskara. Y é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2a. Menos, que é da fórmula, o valor de b é menos 6, então, entre parênteses, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que vale 4, dividido por 2 vezes a, que vale 1. Então, menos vezes menos dá mais ou menos a raiz quadrada de 4, que vale 2, e 2 vezes 1 aqui também continua 2. Para o primeiro valor de y, eu vou usar o sinal positivo. Para o segundo valor de y, o sinal negativo. 6 mais 2 dá 8, dividido por 2 dá 4, é o primeiro valor de y.
6 menos 2 dá 4, dividido por 2 dá 2. É o segundo valor de y. Se nós temos dois valores para y, também teremos dois valores para x. Escolhe uma das duas equações. De preferência, a mais fácil. A mais fácil é essa aqui, ó. X mais y é igual a 6, tá certo? Então, ou então, essa equaçãozinha que a gente usou aqui para poder substituir. X é igual a 6 menos y, é essa mesma equação, tá certo? Só que é até mais fácil de utilizar. Quando y for igual a 4, x é igual a 6 menos y, então x igual a 6 menos 4. X é igual a 2, tá? Então, a gente acabou de formar o primeiro conjunto de solução aqui, que é 2 e 4, certo? Primeiro o valor de x, depois o valor de y, tá ok? Quando y for igual a 2, a gente pega essa mesma equação, onde tem y, substitui por 2. X é igual a 6 menos 2, x igual a 4. Então, o segundo valor é 4 e 2. Então, aqui, conjunto de solução, primeiro, 2 e 4. E o segundo conjunto de solução, 4 e 2. Beleza? Vou deixar uma atividade para vocês aí na nossa plataforma, 5 questõezinhas para vocês resolverem e a gente comentar aqui no nosso plantão Tira Dúvidas, tá bom? Não esqueçam de ir lá no plantão Tira Dúvidas e participar. A participação de vocês lá é fundamental, tá certo? E eu vou me despedir aqui em ritmo de São João, né? Aí a nossa quadrilha, a nossa fogueira junina. E lembrando que na sexta-feira nós teremos aí o nosso arraiá virtual, né, galera? Então vamos todo mundo comparecer aí ao nosso arraiá, ver como é que vai sair o vídeo lá da turma de vocês, certo? E no mais, um abraço aqui para vocês e até a nossa próxima aula.